Historicamente, a religião tem sido muitas vezes utilizada para disseminar o ódio contra os LGBTs. O porquê? Bem, de fato, é algo que a gente precisa estar extremamente atento, até porque, inclusive, ultimamente tem sido usado como argumento social, né? A gente falou, eu tinha falado muito porque as perguntas levaram à questão médica, mas a questão médica nos leva a outro patamar, que é de um conhecimento verificável, né, e discutido em cima de parâmetros, né, que podem ser, né, digamos, racionalmente trabalhados, criticados e organizados, né? O problema é que, no caso da religião, isso não tem se ocorrido, porque ela tem, na verdade, servido para corroborar práticas que são de uma moral da opinião, né? Ultimamente, inclusive, os argumentos contrários são todos: porque eu sou contrário. Bem, eu posso ser contrário ao que eu quiser. Agora, eu não posso obrigar ninguém a seguir minhas regras. Isso é um debate absolutamente claro. Isso tem que ser, né, cuidadoso. Agora, por que a moral, né, de parte das religiões? Porque é bom também esclarecer isso aqui. Primeiro, nem todas as religiões são intolerantes em relação à diversidade sexual. Segundo, nem todo momento os cristianismos foram intolerantes. Nem todo mundo dentro do cristianismo, tomando ele como referência principal, é intolerante em relação a isso, certo? Agora, de fato, dentro dos núcleos chamados tradicionais, com uma moral dominante, né, orientadora das práticas religiosas cristãs, tá? Vou me centrar mais na questão do cristianismo por causa da nossa tradição, até porque outras religiões demandariam outras abordagens, tá? O cristianismo, que é central e dominante, né, na nossa formação, até hoje em suas várias versões, ele, a partir da Idade Média, o cristianismo ocidental começa a se tornar, aos poucos, extremamente, né, cioso de uma moralidade sexual, né, mas até então. É bom lembrar que, por exemplo, até o século XII isso não se aplicava. Os padres, por exemplo, podiam ter relações, podiam casar, podiam fazer um monte de coisa. O celibato não era uma obrigação, era uma recomendação. E a gente está falando do século XII. Se eu tomar como referência o calendário, e se ele fosse verdade, não vou entrar nesse debate, né? Ou seja, mais de 1000 anos depois do nascimento de Cristo, entende? É que se tornou o celibato uma obrigação, por exemplo, né? Porque, e é um dos sinais disso, começa a haver um controle, tá certo, das práticas sexuais e tal, e uma condenação de outras práticas. Mesmo aí, não. Aqui eu dou a referência do John Boswell, né, que tem um estudo muito bom, e ele era cristão, pesquisador americano, que na década de 80 faz um dos estudos, é um historiador, dos mais acurados e bem feitos trabalhos de pesquisa sobre a Idade Média, e vai mostrar, por exemplo, o quanto boa parte das ordens religiosas ao longo da Idade Média não só era tolerante, como muitas vezes incentivou a formação de casais dentro das ordens, né? Como esse discurso contra a homossexualidade não necessariamente existiu o tempo todo e nem foi a prática dominante em todo o cristianismo, né? Havia os grupos intolerantes, está lá em Paulo, está lá isso, tem várias referências, mas isso não era a prática geral, nem a concepção geral do cristianismo, vamos lembrar. Mas, a partir, de fato, da Baixa Idade Média, e especialmente a partir da Reforma e da Contra-Reforma, essa moralidade passa a ser dominante. É quando, inclusive, você vai poder queimar as bruxas, você vai poder levar as pessoas à fogueira por questões, né, as mulheres especialmente, por causa de práticas de bruxaria e coisas do gênero. Então é nesse período que você vai ter a colocação do pecado da sodomia, né? Vamos lembrar isso aqui, uma discussão um pouco mais pesada, e aí isso vai justificar, inclusive, né, as práticas extremamente condenadas, e aí o controle da reprodução, eu não vou entrar propriamente, mas chamar a atenção que é só a partir de então que eu tenho uma prática como essa, né? E ela passa a ser central dentro da instituição da igreja. Então, a formação do cristianismo começa a ter esse veião moralista, controlador, né? Muito a partir daí,
Então, da reforma protestante e da contra-reforma católica, que é a reforma. Ela é profundamente impactada por esses valores também. Então, por exemplo, nossa catequese e tal, mas mesmo assim vai estar dentro dessa. Então, nossa formação vem, então, em cima de uma moralidade que é de controle do corpo para a reprodução, né? E aí, todo um discurso em torno disso. E aí eu tenho que fechar e naturalizar, né? E naturalizar mesmo. Então, nasceu homem, nasceu mulher, e começar a identificar, né? Sexo é isso que é binário, inclusive, né? Esse é um raciocínio binário. Você nasce homem, nasce mulher e já nasce com uma missão pré-determinada, com comportamento pré-determinado, com desejos pré-determinados e com formas pré-determinadas, né? E o problema passa a ser isso. Você vai ter que passar a vida inteira lutando para corresponder a esse padrão. Por isso que Foucault diz que somos todos desviantes, porque ninguém é a norma. Então você passa a vida toda, daí inclusive, né, numa visão psicanalítica, todas as perversões que vêm junto, né? Porque aí eu nunca me conformo com isso e sempre elaboro. Eu tenho sempre um gap entre o que eu deveria ser e o que de fato eu sinto e sou. E isso eu elaboro de várias maneiras. E se isso vem carregado, inclusive, de valores de ruim, né, de pesado, de pecaminoso, de etc., isso também vai desenvolver, inclusive, comportamentos que a gente chama perversos, né? A redução, uma prática, por exemplo, de reduzir a sexualidade só, né, ao ato sexual, né? Reduzir o outro, o que vai justificar, inclusive, uma cultura do estupro, né? Eu preciso reduzir uma mulher àquelas partes para negar o direito dela ser uma pessoa, e ela vira um objeto de uso, né? Então eu posso pegar um travesti, isso também, isso é perversão literalmente no sentido psicanalítico, né? Ele deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma coisa que me ameaça, então eu posso matá-lo, ou devo, até porque o problema não está em mim, está nele. Mentira, eu estou transferindo, outro conceito psicanalítico fundamental, eu estou transferindo um problema meu para ele. Então você tem aqui vários processos, né, que eu estou tentando chamar a atenção, é que essa moralidade ela está baseada numa tradição de formação em torno da reprodução e tem a ver com o processo histórico. Teria muito o que discutir. A história da sexualidade de Foucault nos ajuda, vários trabalhos existem para a gente entender por que certas normas passam a vigorar a partir de um certo tempo, né? Atualmente o que está acontecendo é uma reação. Esse discurso está sendo reelaborado porque é uma tentativa de reação. Por quê? Porque com a visibilidade do desenvolvimento ao direito, né, ao próprio corpo e com os movimentos sociais de gênero, você teve um aumento da visibilidade das práticas livres. E isso fez com que, né, o pensamento conservador e as práticas conservadoras se vissem ameaçadas, né? Ao mesmo tempo, eles perderam o apoio que antes tiveram, né, em torno do discurso médico. Então, qual é o único discurso hoje que pode dar fundamento à rejeição à diversidade? Tem sido essa tradição intolerante e religiosa. Então, é nele que eu vou me basear, né? É nele, e aí vem com todos os problemas, porque aí vira um problema de crença, vira um problema de tolerância, aí vem associado a isso várias práticas muito, né, que nos ameaçam a todos, não só na nossa diversidade sexual, né, mas no nosso direito a uma sociedade livre e democrática baseada em fundamentos que possam ser questionáveis, debatidos e comprováveis, e não que eu acho porque eu acho, eu acredito que... Bem, você pode acreditar no que você quiser, mas se isso vai contra, entende, o que é efetivamente verificável, tem algum problema. E muito, o que é pior, ainda se sentir autorizado a exigir que os outros se comportem segundo o que você acredita. É ainda mais grave, entende? E isso é uma das coisas mais sérias que a gente tem vivido, porque isso ameaça a nossa existência como democracia, não é só como diversidade, não. O que faz com que lembrar que a diversidade sexual é parte dos direitos humanos, inclusive por causa disso, né? Porque ela é uma parte fundamental de nossa existência e que precisa ser garantida dentro exatamente de uma sociedade que permita o livre pensar, o livre desenvolver-se, né? E com respeito ao outro, né? Contra as formas de violência todas. É isso.